Fala galera, meu nome é Saulo Gomes e se você clicou nesse vídeo, você quer ir muito bem em matemática no Enem desse ano. E é para isso que a gente está aqui hoje. Hoje a gente vai falar sobre progressão aritmética e como ela cai dentro do Enem. Bom galera, hoje a gente vai falar de progressão aritmética. Você fala assim, mas progressão aritmética cai muito no Enem? Às vezes cai, e é bom a gente saber porque ela é uma questão, é um tipo de questão que é muito parecido sempre. Então se a gente errar, vão ser aquelas consideradas aquelas questões fáceis, e a gente sabe que no Enem as questões fáceis valem mais do que as difíceis, porque elas diminuem mais nossa nota. Então vamos entender assim o básico de PA, só para a gente chegar confortável no Enem. Bom, de PA a gente tem que saber 4 coisas. Primeiro, e mais importante, é o que é uma PA, uma progressão aritmética. Progressão aritmética é um conjunto, uma sequência de termos que elas têm uma relação de um termo com o outro. Qual que é essa relação? De um termo para o outro, a gente sempre soma o mesmo valor. E quando eu falo soma, pode ser tanto uma soma quanto uma subtração, porque a subtração é somar o oposto, né? Então, se eu somar menos 5, vai diminuir o número e não aumentar. Mas nesse caso aqui, dessa PA genérica que eu coloquei uma PA de razão 6. Então, daqui para cá eu somei 6, somei 6, somei 6, até o infinito. Você fala assim, o que é esse AN? AN é o enésimo termo. E ele quer dizer o quê? É um termo qualquer. Ele pode ser o termo 20, o termo 100, o termo 500, o termo 1 milhão. A gente que vai dar um lugar para ele, que vai ser esse N aqui. Se eu colocar esse N em 500, ele é o termo 500. E é isso que a gente vai saber. Bom, o que a gente tem que saber? A1. A1 é o primeiro termo da PA. Então, nesse caso aqui, o A1 da nossa PA é 15. A razão é o que eu falei, é o termo que a gente soma de um número para o outro, que é sempre constante. Porque assim, eu somei 6 de um para outro. Se lá no termo 620 eu somar 7, isso aqui não é mais uma PA. Porque numa PA a razão é sempre constante, nunca muda. Então a razão aqui, como eu somei 6 de um para outro, a nossa razão é 6. Como que a gente calcula? Um termo menos o seu antecessor. Então, é o AN, que é um termo qualquer, menos AN-1, que é o seu antecessor. Se aqui for 600, aqui é o 599. E assim por diante. Se aqui for o 2, aqui é 1, que nesse caso aqui é bem fácil de ver. 21 menos 15. Bom, dentro da PA também tem um conceito importante que é o termo geral. O termo geral é uma fórmula que a gente usa para descobrir qualquer valor da PA e a posição que esse valor está. Então a gente vai saber qualquer termo e a sua posição, que é N. Então vamos pegar essa fórmula aqui e colocá-la aqui. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então vamos fazer aqui, usando o que a gente tem dessa PA. A gente tem o A1, que é 15, certo? E a gente tem o R, que é 6. Então vamos substituir. AN é igual a 15 mais N menos 1 vezes 6. Esse 6 está multiplicando, vamos fazer uma distributiva aqui, multiplicar pelos dois. Então, AN é igual a 15 mais 6N menos 6. AN é igual a 6N mais 9, que é 15 menos 6. Então a gente chegou aqui, Desse termo aqui, que a gente sabia, a gente chegou nesse. E o que a gente pode concluir desse termo? Muitas coisas. Primeira coisa, parece muito uma equação, uma função de primeiro grau. O AN é o f de x, ax mais b. Tá vendo? O 6 é o a, o n é o x, mais o b, que é 9. Então, muitas questões de progressão aritmética a gente pode resolver pelo raciocínio de função. Porque isso aqui, como é uma função de primeiro grau, isso aqui é um gráfico, ela tem uma relação, ela tem um coeficiente angular, um coeficiente linear, e a gente pode resolver. Só que isso aqui não é uma aula de função. A gente teve uma boa ideia de função de primeiro grau no nosso aulão, que foi o primeiro vídeo desse canal. Se você não assistiu, vai lá assistir, que são os temas que mais caem no Enem.
Mas a gente tem que focar nisso aqui, ó. Esquece a função agora. Nesse termo aqui. Porque a gente tem que ver uma PA e chegar nesse termo de uma maneira rápida. E como que é? É só a gente ver aqui, ó. Isso aqui sempre vai ser a nossa razão. Então, o coeficiente angular, né, da função sempre vai ser a nossa razão. E esse número aqui separado sempre vai ser o quê? O A0. Você fala, A0? Eu sei que é A1, mas A0 eu não conheço. A0 é uma invenção, se for ver, porque ele é o termo antes do termo 1. Esse termo não existe na nossa PA. A nossa PA começa em 15. Só que imagina que essa PA voltasse um termo. Ia ser 15 menos 6, que é 9. Então, quando a gente vê uma PA, a gente tem que saber isso aqui, ó, termo geral. A n é a razão vezes o n mais o termo A0. Então, vamos colocar isso aqui em prática. Vou colocar uma PA aqui, outra PA, e a gente vai calcular o termo geral. Então, aqui uma PA 7, 10, 13, 16, reticências. Bom, é uma PA na qual a razão é 3, porque a cada termo eu somei, e o termo A1 é 7. Então, a gente sabe que o termo geral dessa PA é 3 vezes n mais o A0, que é 7 menos 3. Então, 4. Pronto. Então, se ele pedir aqui, ó, nessa PA aqui, qual é o termo 30? Ele quer saber o N30. Qual é o valor que está na posição 30? Então, a N, que é o A30, é 3 vezes 30, que dá 90, mais 4, 94. Pronto, a gente chegou no A30. Se ele pede assim agora, vamos colocar de novo aqui o termo que a gente já achou. A n é 3 vezes n mais 4. Ele fala, nessa PA aqui eu tenho o valor 52. Em que posição que ele está? É só a gente calcular. 52 é 3 vezes n mais 4. 3n é 52 menos 4, 48. N é igual a... Peraí que travou. 16. Pronto, a gente sabe que lá na posição 16, esse aqui é o termo 1, termo 2, termo 3, termo 4. O termo 16, ele é 52. Então, toda vez que a gente vê uma PA, a gente tem que saber achar o termo geral, que esse aqui é o mais genérico, mas a gente já viu que é só fazer a razão vezes n mais o A0. Bom, outra coisa muito importante de PA é a soma de PA, soma dos termos, que é essa fórmula aqui. E toda vez que a gente pensar em soma de termos, a gente vai lembrar de uma história de um matemático chamava Gauss. Foi um matemático muito famoso, alemão, se eu não me engano. Mas tem uma lenda, que eu não sei como é sempre contam assim, mas não sei se é uma história verídica, então por isso que eu falo que é uma lenda. Que ele estava lá na escola e a turma dele estava fazendo uma bagunça do caramba. E aí a professora falou assim, já que vocês estão fazendo muita bagunça, eu tenho que dar um desafio para vocês, um castigo se for ver. Eu quero que vocês somem todos os valores de 1 até 100. Então ela queria que ele somasse 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, até 100. E aí passou alguns segundos, Gauss levantou a mão e falou assim, o resultado é 5.050. E a professora ficou impressionada, porque ele deu um resultado tão rápido de uma conta que ia demorar muito tempo, somar todos os valores de 1 a 100. E ela perguntou para ele, como que você fez? E ele teve uma ideia muito brilhante, que foi assim. Bom, ele viu que 1 a 100 é uma sequência assim, 1, 2, 3, até chegar no 98, 99 e 100, certo? Então ele teria que somar isso aqui. E se você for ver, isso aqui é uma sequência na qual de um termo eu somo um valor
o mesmo valor, eu sempre somo 1. Então essa aqui é uma PA. Uma PA em que o A1 é 1 e a razão também é 1. Mas o que ele viu? Ele viu que se eu somar 1 com 100, o primeiro com o último, dá 101. E se eu somar o segundo com o penúltimo, também dá 101. E assim por diante. O terceiro com o antepenúltimo, também dá 101. E ele foi imaginando isso até chegar nos termos do meio, que também deu 101, que é 50 mais 51. E ele viu que esse 101 apareceu 50 vezes, porque já que tinha 100 números na sequência, ele foi pegando de 2 em 2, 100 dividido por 2, 50 números. Então ele viu que o 101 aparecia 50 vezes, e 101 vezes 50 é 5.050. Então ele usou essa lógica para responder a professora. E dessa lógica aqui, a gente vai chegar na soma dos termos de uma PA, que vai ser assim, ó. A soma de todos os termos, de n termos, é o primeiro, lembra que ele pegou 1 mais 100? O primeiro, mais o último termo, a n, vezes quantos tem dividido por 2. Pronto, a gente chegou na forma, a gente não precisa nem decorar, a gente precisa só lembrar da história de Gauss. Se eu quero saber de uma PA, que o termo 1 é 1, 2, 3, 4, até 100, que é o último termo. Então eu quero saber a soma dos 100 primeiros termos. Sn, que é S100, é o primeiro mais o último, vezes quantos tem, dividido por 2. 101 vezes 50, 5.050, que foi o que ele chegou. Então, desse jeito a gente pode decorar de uma forma mais fácil as somas de termos de uma PA. E aí a gente vai aplicar essa soma aqui. Se tem um exercício lá, ele fala, tem uma PA, ou ele vai te dar algum problema que vai cair nessa PA. Ah, eu quero colocar estacas no meu sítio a cada 6 metros. Então você sabe que a primeira estaca vai estar a 15 metros do meu sítio. A primeira está aqui e a cada 6 metros ele vai colocar uma estaca. Ele vai falar assim, quantas estacas vai ter? Então assim, é muito fácil de usar PA em algum exercício. Mas vamos calcular aqui, ó. Eu quero saber o S10 desse exercício. Qual que é o S10? A soma dos 10 primeiros termos. Como seria um jeito bobo de fazer e errado também? Eu calculo o termo geral. Aqui eu já tenho os 4 primeiros. Do 5, do 6, do 7, do 8, do 9, do 10, depois soma. Imagina se ele pede o S100. Você não acaba nunca. Porque você ia ter que achar o termo geral dos 100 primeiros números. Isso aí não é incabível. Então, a gente tem que cair na fórmula direta. O S10 é o A1, que é 15, mais o AN, que é o A10, vezes quantos ele quer? 10, dividido por 2. Você fala assim, mas eu não tenho A10. O A10 a gente acha de um jeito fácil. O A10 é 7 vezes 10. 6, né, que é a razão. 6 vezes 10 mais 9, que era o termo geral que a gente tinha achado. Então você acha o A10, joga aqui e acha a soma dos 10 primeiros termos de um jeito muito mais fácil. Então é isso, pessoal. De teoria de progressão aritmética é bem básico, a gente tem que saber o que é A1, o que é a razão, como acha, termo geral, e aí eu expliquei para vocês achar um termo geral de uma forma mais fácil, e a soma dos termos, que é só lembrar da história de Gauss. Bom, galera, agora o exercício que a gente vai fazer para a gente fixar o conteúdo de hoje vai ser do Enem de 2018, bem recente aí, e tá aí na tela para vocês e eu vou lendo aqui. Bom, a prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Sempre aquela enrolação do Enem. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100,
o terceiro a 120 e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$ 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Bom, vamos lá. E fala que o primeiro poste a ser colocado, o primeiro poste, vai ter uma distância de 80 metros lá da praça. E aí assim sucessivamente, o segundo vai ser colocado a 100, o terceiro a 120, e a gente pode ver que a razão entre eles é de 20 metros, porque a gente tem uma PA em que o primeiro termo é 80, o segundo é 100, o terceiro é 120, e assim sucessivamente, até o último poste que ele fala que é a 1.380 metros. É isso. Então ele vai colocar o poste de 80 até 1.380 metros. Então a gente sabe que o AN, porque a gente não sabe em que posição está esse valor, mas a gente sabe que ele é o último. Então vamos chamar de AN. É 1.380 metros. Outra informação importante que ele fala, para a gente responder o exercício, é que um poste custa para a prefeitura R$ 8.000. R$ 8.000. E ele quer saber quantos reais a prefeitura vai gastar para colocar todos esses postes. Então vocês concordam que, como ela quer saber o número de postes que vai colocar, a gente tem que saber o N? A gente sabe qual que é o AN, mas a gente não sabe o N, a gente sabe a posição. Então a gente vai usar um termo geral para achar essa posição e depois relacionar com esse valor aqui. Vamos lá. Como que a gente colocou o termo geral? O termo geral é AN é igual a razão, então 20, vezes N, mais o termo A0, vocês lembram? Então, se o termo A1 é 80, 80 menos 20, o termo A0 ia ser 60. Então, a gente já achou o nosso termo geral. A gente tem o AN, 1.380, e a gente quer saber o N. Então, vamos lá. 1.380 é igual a 20 vezes N mais 60. 20N é igual, passo 60 subtraindo, 1.320, corta 0 com 0, N é igual a 66. Então a gente sabe que a prefeitura vai colocar nessa distância 66 postes. Se um poste custa R$ 8.000, 66 vai custar quanto? 66 vezes 8.000. 48, 48, 52. 1, 2, 3. Então a resposta é letra C, R$ 528.000. Então com esse exercício a gente pode ver o quê? Os exercícios de PA é sempre desse jeito. Ele vai te dar o AN, o A1, vai te dar a razão, vai te dar o AN, vai pedir um N. Ou ele vai te dar o N, vai pedir o AN. É sempre assim. Se a gente sabe achar o termo geral e se algum outro exercício pedir a soma de termos, que é a historinha do Gauss, a gente resolve com bastante facilidade. Beleza, galera? Bom, galera, essa foi a nossa aula sobre progressão aritmética, os principais assuntos que a gente tem que saber dentro dela e também resolvendo um Enem recente de 2018, uma questão bem simples que a gente não pode errar. Bom, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e também segue o canal aqui. Até a próxima!